perto. Aqui no Brasil, os menores de idade não vão ser nem punidos, porque ressocialização não é punição, eles vão ser internados para o cumprimento de medidas socioeducativas. Vão ficar internados no máximo durante 3 anos, depois saem com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Com os maiores de idade, a situação é só um pouquinho mais dura. Eles só vão ficar um pouco. Mota, você mencionou o time, né? Porque agora? E aí eu gostaria que você discorresse a partir desse questionamento. Por que você acha que só agora? Tem muito a ver com a história do Banco Master? E quando essa elite do judiciário ou a elite intelectual do ambiente jurídico decide fazer um movimento desse tipo, dá para a gente imaginar qual será o resultado? Pizza servida no sabor que você puder imaginar. Eu tenho uma visão menos generosa que o meu colega Dávila. Eu acho que isso é um jogo combinado. Eu não consigo acreditar que alguém que nos últimos 8 anos fez cara de paisagem, ou pior, aplaudiu o que está acontecendo no Brasil, de repente, uma bela manhã, acordou indignado, achando que está tudo errado, precisa mudar. Olha aí, chama o pessoal, vamos lá para a USP, vamos fazer mais uma cartinha, porque está na hora de mudar. Eu acho que isso é tudo jogo de cena. Na melhor hipótese, é jogo de cena para que a gente realmente dê um crédito para eles, ou para desviar a atenção. Agora, essa história tem um aspecto muito curioso, Caniato, porque pelo que eu entendi, parece que os manifestantes, prestem atenção nisso, parece que os manifestantes pediram a criação de um órgão com poder corregedor para garantir o cumprimento do Código de Ética, né? Porque se você tem um Código de Ética que as pessoas não são obrigadas a cumprir, na verdade ele não serve para nada. Então, os manifestantes pediram a criação de um órgão para fiscalizar os juízes da Suprema Corte do Brasil. Me conta, quantos de vocês aí acham que isso é uma boa ideia? Porque os manifestantes estão sugerindo a criação de uma Corte Suprema. É uma Corte Suprema ao quadrado. Agora, e essa Corte Suprema que vai fiscalizar a Suprema Corte? Essa Corte duplamente suprema, ela vai ter um código de ética também? Porque se tiver, você vai precisar de uma Corte Suprema para garantir o cumprimento do código de ética da Corte Suprema. Vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar, né? Pois é, eu tenho a desconfiança de que isso aí não vai dar em nada. Estratégia ou não, mas você, Mota, a decisão tomada por Davi Alcolumbre autorizando a quebra do sigilo e a apuração naturalmente deve avançar e informações virão à tona. Foi uma vitória da oposição, mas por enquanto uma vitória pequena, né, Caniato? Eu digo pequena porque eu acho que todo mundo sabe o que o governo provavelmente vai fazer agora, né? O governo ou algum dos partidinhos que atuam como seus auxiliares vão bater na porta do irmão mais velho, aquele que fica do outro lado da praça. E vão lá pedir a anulação dessa quebra de sigilo e eu não vejo por que isso não possa acontecer. O resultado, provavelmente, todos nós sabemos qual será. O Roberto Mota, o Mota é do Rio, acompanhando em detalhes as muitas avaliações, análises e também as notícias em relação a esse caso terrível, escabroso, um estupro coletivo que teria acontecido no Rio de Janeiro. A gente vai naturalmente aguardar o avanço das investigações. Você, Mota, quais aspectos desse caso precisam ser destacados? Quais são suas análises? Enfim, o que você gostaria de compartilhar com a gente? O sujeito que comete um crime desses, na minha opinião, mereceria, no mínimo, passar o resto da sua vida na cadeia. Prisão perpétua. Porque essa é a pena
a qual ele condenou a sua vítima. Imagina uma mulher que passou por isso. Ela vai ser o resto da vida prisioneira das suas memórias. Então, do ponto de vista moral, o sujeito que fez isso deveria ficar o resto da vida na cadeia. Isso não vai acontecer e não vai chegar nem perto. Aqui no Brasil, os menores de idade não vão ser nem punidos, porque ressocialização não é punição, eles vão ser internados para o cumprimento de medidas socioeducativas. Vão ficar internados no máximo durante 3 anos, depois saem com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Com os maiores de idade, a situação é só um pouquinho mais dura. Eles só vão ficar um pouquinho mais de tempo na prisão, mas em determinado momento eles vão ter direito à progressão de regime. Eles vão passar para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Nesse meio tempo, eles vão ter direito à saidinha, eles vão ter direito até à visita íntima na cadeia, porque no Brasil, estuprador tem direito à visita íntima na cadeia. Essas são as conquistas do pensamento marxista. Essas são as conquistas da influência da esquerda na legislação. A esquerda que se diz protetora das mulheres. A esquerda que faz uma campanha nacional contra o feminicídio, mas é incapaz de produzir uma legislação que efetivamente proteja as mulheres. Outra coisa que deveria acontecer, Candiato, é o que acontece nos Estados Unidos. Esses sujeitos, além da punição a qual eles devem ser submetidos, eles deveriam entrar em um cadastro nacional de criminosos sexuais, de acesso aberto para todo mundo. O nome deles entra e não sai nunca mais, para que pelo resto da vida deles, em todos os lugares onde eles forem, eles sejam reconhecidos como que eles são, se a culpa deles ficar provada. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Você, Mota, a iniciativa de Flávio Bolsonaro e o mais interessante, né, que uma vez promulgada a medida, afetaria o próximo presidente. Então ele se coloca, inclusive, como um agente que seria impactado pela medida. Eu não conheço os detalhes da medida, eu fiquei curioso para saber se ela proíbe a reeleição em sequência ou Sim. se o eleito pode sair, passar o mandato e aí voltar, né? Sim, proíbe em sequência, exatamente. Então não é uma medida que ela não acaba com a reeleição, ela acaba com a possibilidade de reeleição em sequência. Tá? Nos Estados Unidos, independente de ser em sequência ou não, o presidente, qualquer pessoa, só pode ser presidente 2 vezes. Só foi 2 vezes, acabou. Essa proposta do Flávio é uma medida essencialmente simbólica. Lógico, é muito importante, porque ela passa uma mensagem que muita gente precisa ouvir agora, especialmente vinda de um Bolsonaro. A mensagem é: eu, candidato à presidência, se for eleito, não vou me eternizar no poder. Agora, francamente, meus amigos, do ponto de vista prático, eu não sei qual vai ser o impacto. E a razão, o Flávio mesmo já explicou. A Constituição de 1988 não tinha reeleição. A reeleição foi introduzida por uma PEC aprovada no governo Fernando Henrique. Agora está se propondo uma PEC para acabar com a reeleição. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, 12 anos, pode vir outra PEC trazendo de volta a reeleição. Porque todos nós sabemos que a Constituição brasileira é essa coisa flexível, né? Tem um bom jogo de cintura. Hoje ela aceita uma ideia, amanhã ela aceita com a mesma facilidade uma ideia completamente oposta.
Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião. É um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.